Primeira carta de Pedro é uma sequência de mensagens que estamos a pregar, e nós vamos falar hoje no capítulo 2, a partir do versículo 11. A boa conduta no meio dos incrédulos e submissão às autoridades. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, e pelas boas obras que em vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor ao Senhor, que era o rei como superior, quer aos governantes como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem tapeis a boca à ignorância dos homens loucos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o Rei. Fale conosco, Senhor, toca-nos com brasa do altar. Precisamos ouvir-te a voz. Fale ao nosso coração, que nós tenhamos as mentes abertas e o entendimento totalmente aberto para guardar a tua palavra e praticar aquilo que o Senhor nos ensinar. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Pode assentar no seu lugar. Se você desejar, mantenha a sua Bíblia aberta. Na mensagem anterior, que preguei, não foi a da segunda-feira, foi a do dia 20 de março. Na semana passada nós ouvimos o pastor Vinícius. E na mensagem anterior, que foi o contexto do capítulo 2 da carta de Pedro, da primeira carta, nós falamos sobre coisas que nós devemos deixar e algumas coisas que a gente deve descartar em nossa vida, como a malícia, o engano, o fingimento, a inveja, murmurações, que são coisas afeitas ao velho homem. Falamos, e foi muito engraçado, porque eu falei que o ser humano, no reino animal, é o único que toma leite depois de velho. E tem gente horrorizado, porque eu falei mal do leite. Eu quis dar alguns detalhes a mais, mas eu poupei por enquanto. Vamos deixar tudo assim, Mas foi só uma comparação de que o leite, ele é aplicado aos bebês. Aos crentes maduros, alimento sólido. É o que a palavra de Deus nos diz. Falamos sobre o crente como templo de Deus, que a igreja é um templo vivo. Falamos de vários assuntos, e hoje é a sequência, e vai falar sobre a conduta do crente diante do mundo. Quando eu falo da conduta do crente diante do mundo, estou a falar da conduta diante de pessoas não crentes. Como nos portar diante daqueles que estão à nossa volta, que não são servos de Deus. O crente não foi tirado do mundo ainda. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Jesus, em João 17, quando orou pelos seus discípulos, ele disse: eu rogo não para que os tires do mundo, mas para que os livres do mal. Então estamos vivendo no contexto de um mundo que se opõe a Deus, de pessoas que se opõem a Deus. Como é a nossa conduta diante de tais pessoas? Esta é a reflexão de hoje. Como é a nossa conduta diante das autoridades constituídas por Deus, que governam, estão exercendo poder de mando sobre nós. E nesta série de mensagens sobre Pedro,
A carta de Pedro é uma carta pastoral, é uma epístola universal, para os crentes que estão no meio de uma tribulação, para os crentes que estão enfrentando, irmãos e irmãs, um período de perseguição terrível. Nós olhamos para o nosso tempo e nós estamos vendo as coisas se apertando. Para aquele tempo, podemos tirar lições daquele contexto para nós hoje, porque os crentes estavam vivendo um período de aflição, nesse tempo em que Pedro escreve a sua carta. E ele começa no versículo 11 que nós lemos. Ele diz: amados, peço-vos, pode deixar sua Bíblia aberta, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. E ele começa de uma forma muito educada. Pedro, embora exercesse a autoridade pastoral, estivesse investido da autoridade como pastor, um dos principais discípulos de Jesus, ele não chega colocando o pé na porta, ele chega de forma muito mansa, falando com crentes aflitos. Ele diz: amados, queridos. A palavra de Deus diz que a palavra mansa, ela acalma o furor, e no momento da aflição, a palavra tranquila traz um bálsamo para nós. Todos nós gostamos de, na hora que as coisas estão apertadas, uma palavra de consolo, uma palavra calma, uma palavra de sabedoria vai acalmar o nosso coração. E quem de nós não passa por aflições? Quem de nós não enfrenta problemas? Hoje de manhã o pastor Eli estava pedindo oração para o cunhado internado muito mal. Agora está correndo para acudir a família numa perda muito séria. Quem de nós, situações aflitivas podem chegar nos momentos mais inusitados? Passamos por aflições. E Pedro, no meio da aflição que os crentes estão passando, ele usa um termo: amados, eu peço-vos, como a peregrinos e forasteiros. Ele poderia exercer a autoridade pastoral de outra forma. Ele era uma das colunas da igreja, junto com Tiago e João, mas a sua forma de tratamento é uma forma humilde aqui. Talvez Pedro estivesse a se lembrar, irmandri, daquele momento em que o próprio Jesus, antes de ser entregue à morte, o próprio Jesus com eles, antes da ceia, irmã Leomi, ele chega, tira a túnica com a roupa de baixo, que era a túnica de baixo, pega uma toalha e ele vai lavar os pés dos discípulos. E Jesus faz um gesto humilde que cabia aos escravos, e Jesus dá-lhe o exemplo. E aqui naquele momento Pedro pode estar a se lembrar do amado mestre, que podia exercer a sua autoridade de outra forma, mas disse com os seus próprios atos que aquele que serve é maior do que aquele que está sendo servido. E aquele que serve exerce a maior posição ou a melhor posição do que aquele que recebe. Pedro mostra-nos aqui, com a sua forma de tratar, que o crente deve viver para servir. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências. E ele fala aqui dos peregrinos e forasteiros. Forasteiros, segundo o dicionário Strong, é paroikos, que é aquele que é um hóspede temporário, aquele que está hospedado temporariamente na casa de alguém. E Pedro está aqui, meus irmãos, a lembrar os crentes da sua época e também a nós, que nós somos forasteiros nesta terra. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Somos peregrinos nesta terra. O nosso destino final não é aqui. Por mais bonita que seja a vida, por mais bela que seja a vida, por mais que você tenha conquistas preciosas e não podemos desprezá-las, por mais que tudo seja muito lindo, tudo aqui são passarinhos e belas flores que querem nos encantar.
O poeta, no hino 36, na canção do exilado, na harpa cristã, ele diz: passarinhos, belas flores, querem me encantar, são vãos terrestres esplendores, porque eu já contemplo o meu lar. A terra pode ser bela, as belezas daqui podem nos encantar, mas isso não nos prende, porque são coisas passageiras. Nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Quem pode adorar a Jesus, adore a Jesus. E ele diz: eu peço-vos, como peço a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais. O forasteiro, por exemplo, Abraão morando em cabanas, o povo de Israel peregrinando no deserto, ele está falando com os crentes: vocês também são forasteiros, estão de passagem, estão de passagem. Engraçado é que a gente vai falando, a gente se lembra. Eu me lembrei, Lázaro, que outro dia eu vi um banner, alguém publicou, não me lembro quem, parece que um irmão, alguém daqui da igreja, publicou assim: olha, atrás do enterro não vai um caminhão de mudança. Eu me lembrei disso agora. Nós somos forasteiros. Na hora que houver a chamada, não tem caminhão de mudança, tudo vai ficar para trás, as coisas vão ficar para trás. Se a trombeta tocar, as coisas vão ficar para trás. Se Jesus nos chamar, as coisas vão ficar para trás. Só vai dar tempo. O que Deus falou com o povo de Israel, quando mandou passar sangue na porta: vocês, olha, passem sangue na porta, preparem a Páscoa, juntam o alforje, colocam na mão, colocam o bordão na outra, comam a Páscoa de pé, porque não vai dar tempo de sair carregando nada. Na hora que der a hora, vocês vão partir e as coisas vão ficar para trás. O forasteiro não está agarrado às coisas onde ele está acampado. O nosso verdadeiro lar é com Deus. Qual é o nosso lugar? É com Deus, é o céu. Por mais que a gente fale, alguém fala assim: deve ser um fundamentalista religioso. O nosso verdadeiro lar, o que nós sentimos e o que nós já sabemos e que a revelação bíblica já nos conta, é que tem um lar preparado para nós. Há um lar preparado por Deus para aqueles que vivem para Deus. Há um lar preparado por Deus para os santos. O lugar onde nós temos a nossa definitiva morada não é aqui, é no céu. E o céu, meus queridos irmãos, olhe bem para cá. O céu não é como no desenho animado. O céu não é um colchão de nuvens azuladas, fofas, bonitas. Não é isso. O céu não é um amontoado de algodão que você vai cair e ficar deitado com harpa, com auréolas, como num desenho animado, um anjinho tocando a harpinha. O céu é o lugar onde o trono de Deus está. O céu é o centro de todas as coisas. O centro não sou eu, o centro não é você. Até tem gente que acha que ele é o centro de tudo, mas é só o ar faltar e você vai ver que não é. É só chegar um problema pulmonar e você vai ver que não é. O centro não é você. Tem gente achando que é a última Coca-Cola do deserto, a última batatinha do pacote. Não é. Nós não somos nada. O homem é pó, volta ao pó, torna-se ao pó, porque seca-se a erva, cai a flor, murcha-se. A palavra de Deus é que permanece. Nós não somos nada, mas Ele é tudo. Nós não temos nada, mas Ele tem. Nós não podemos nada, mas Ele pode, porque nós levantamos a mão e dizemos: precioso para mim é Jesus. É Ele que é tudo, é Ele que é o Senhor, é Ele que manda, é Ele que governa. Sim, o céu é o lugar onde o trono de Deus está. O céu é a habitação de Deus. O céu é o santuário das moradas do Altíssimo. É a linda cidade e que Deus está no meio dela. O céu é indescritível. Quando a gente fala do céu, faltam-nos palavras para explicar como é o céu. Mas a Bíblia nos dá um vislumbre. A revelação bíblica nos fala do céu. Fala-nos do céu como o lugar onde Deus habita. Fala do céu como o lugar onde a vida é eterna e inabalável. A vida terrena é efêmera. A vida terrena
passa, a vida terrena é frágil, a vida terrena é difícil, a vida terrena tem suas limitações. A vida no céu não tem limitações, a vida no céu não tem fragilidade, a vida no céu não cessa. No céu há uma só eternidade. O céu é lugar de eternidade, é lugar de vida plena, completa. O céu é inabalável. Pedro diz: eu rogo-vos, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais. E aí, algumas pessoas usam a carne como desculpa. Eu mesmo tenho ouvido isso de algumas pessoas: pastor, eu não consigo largar tal prática, ou o senhor sabe, né, a carne é fraca. Isso não é desculpa. Quando Jesus diz que o espírito está pronto e a carne é fraca, Ele está dizendo que a carne é propensa à fraqueza. No entanto, a palavra de Deus nos aconselha a fortalecermos no Senhor e na força do seu poder. Você não é alguém que vai ser dominado pela carne. Você não anda segundo a carne, você anda segundo o Espírito. Você alimenta o Espírito e anda pelo Espírito, é guiado pelo Espírito, é comandado pelo Espírito, é o Espírito de Deus que vivifica. A carne de fato é propensa à fraqueza, mas aquele que conheceu Jesus está crucificado com Cristo. A carne e as suas paixões estão na cruz com Jesus, e você não é mais o velho homem. Isso é salvação. Quem é salvo e tem certeza diz amém. Quem é salvo e tem certeza aplauda a Jesus. Quem é salvo e tem certeza diga glória a Deus, porque aquele que é salvo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Quem pode dar glória a Deus, diga glória a Deus. Tudo novo, vida nova. Quando se fala do céu, do reino de Deus, o lugar onde Deus habita, eu tenho alguns apontamentos a fazer. No Antigo Testamento existem sombras, existem tipos, existem apontamentos a respeito das coisas que haveriam de vir. Eu me lembro de um livro antigo do pastor Joel Leitão de Melo, editado pela CPAD, Sombras, Tipos e Mistérios da Bíblia. É um livro que eu aconselho que os nossos pastores e pregadores comprem, adquiram. Talvez não ache edição agora, mas acha na internet, livro usado. Olha, um grande livro, excelente, é bom ter. Simbolicamente, o reino do céu, ele foi apresentado na presença de Deus no tabernáculo, depois no templo judeu, onde a presença de Deus se manifestava. Embora que a própria Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mãos, mas nós vemos em vários textos bíblicos a presença de Deus se manifestando naquele lugar, se manifestando sobre a nuvem no tabernáculo, se manifestando no templo. Existem várias citações da Bíblia mostrando que a presença de Deus habitou aquele lugar temporariamente. E há um tempo em que o povo se desviou e a Bíblia diz que a presença de Deus foi retirada. E olha que coisa triste é quando a gente vive sem a presença de Deus. A gente pode viver até sem dinheiro, a gente pode viver sem recursos humanos ou naturais, mas sem a presença de Deus não dá para viver. A gente precisa viver com a presença de Deus. Quem concorda pode adorar ao Senhor. Eu não posso viver sem a presença de Deus. O salmista, no momento difícil, minhas irmãs, meus irmãos, diz assim: Senhor, não retires de mim o teu espírito. A gente precisa da presença do Senhor conosco. Quantos podem dar glória a Deus por isso? A presença de Deus é a razão da nossa fé, é a presença de Deus. Mas o reino também se apresentou pessoalmente em Jesus Cristo. Quem é Jesus? É Deus que se fez carne. Quem é Jesus? É Deus que se fez homem e veio habitar entre nós. Quem é Jesus? Jesus é o mais precioso entre os milhares. Quem é Jesus?
Jesus não é apenas um homem da história. Eu tenho falado muito sobre isso. Jesus não é apenas um personagem, uma personagem da história. Jesus é o Filho de Deus que deixou o céu e veio habitar entre nós. O seu nome, Emanuel, é Deus conosco, é Deus que se fez carne e veio habitar entre nós. Jesus é o próprio Deus encarnado que se revela à humanidade, e a presença do reino, ele diz, é chegado a vós o reino dos céus. Aos seus discípulos ele revelou essa palavra. Também o reino foi apresentado universalmente, ele também se manifesta através do fato de que o Espírito Santo habitando em nós, o reino de Deus está em nós. O Espírito Santo habita em você, olha para o lado, habita no outro, habita em você, olha para trás, habita nela também, habita nele também. A presença do Espírito Santo em nós, nós carregamos a presença de Deus em nós, e o reino de Deus tem que se manifestar. É por isso que Jesus manda a gente orar, irmãs, diz assim, olha, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Quando a gente faz isso, o Espírito está dentro de nós, testificando em nós. Então o reino de Deus se manifesta em qualquer lugar, no banco, onde você está, no trabalho, na sua casa, lá no comércio, na rua, onde você está atendendo alguém, na escola, onde você estiver, o reino de Deus está presente, porque o Senhor está reinando em você, o Espírito Santo habita em você, e onde você chega, crente, cheio do Espírito Santo, o reino de Deus também chega. Quem pode adorar, adore. Onde você chega, cheio do Espírito Santo, o reino de Deus tem que se manifestar, porque você é um agente do reino. Mas quando Deus aniquilar o pecado, e vai chegar um dia em que Deus vai julgar, vai destruir o mal, destruir o pecado. Vai chegar um dia em que o reino dos céus governará toda a terra. Em Apocalipse 21, versículo 3: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E aí, meus irmãos, olhem para cá. Sendo agentes do reino, sendo súditos do reino, a nossa lealdade é com quem? A nossa lealdade é a quem? Qual é a nossa verdadeira cidadania? Como devemos andar? Devemos andar diante do mundo pelas ordens da palavra de Deus, pelos parâmetros da palavra de Deus. Não, você não faz o que você quer, não deve, não, você não manda no seu próprio nariz. Tem alguém que te governa, tem um manual escrito para a nossa vida. Nós temos uma bússola para guiar a nossa história. Não é o que eu gosto, não é o que eu acho, é o que Ele acha, é o que Ele manda, é o que Ele diz. Então, se você anda pelas ordens do reino, levanta a sua Bíblia comigo assim, tem um manual preparado e você pode andar por ele, o manual do crente. Quem pode adorar o nome de Jesus? Oh glória! Nossa lealdade a Deus nos fará sentir que nós somos estranhos nesse mundo. Eu não sei se é só você, só eu, ou se alguém mais sente. Eu disse ao pastor Vinícius hoje, nós estávamos conversando, e eu disse para ele, parece que está ficando apertado, parece que já não cabe a gente em alguns lugares, parece que não dá mais. A sensação é de que o negócio está ficando difícil. A sensação é que já não dá mais. A nossa alma, o coração às vezes já está acelerado. Coisas acontecendo no mundo religioso, coisas acontecendo com igrejas, coisas acontecendo com pastores, o mundo de ponta cabeça, as coisas parece que não cabe mais. Parece que você é um estranho. Parece que a gente é um estranho.
Pode olhar para o lado e falar: o estranho. Parece você um estranho. O estranho, o que é isso? As pessoas já não conseguem entender, e a gente está se comportando. Parece, Marcos, que não cabe mais a gente nesse negócio. A sensação que nos vem é que nós somos de fato estrangeiros nesse mundo. Porque aí eu vou falar o contrário agora. Quem está confortável, quem está levando no deixa a vida me levar, quem está andando de acordo com a música que está tocando, quem está indo atrás da banda, quem vai atrás da verde rosa, que diz o samba do carnaval, só não vai quem já morreu. Quem está indo já está morto. Está confortável no mundo? Está confortável no mundo? Tem alguma coisa errada com você. Eu não estou confortável. Essa palavra não é para vocês, ela é para mim. A sensação que a gente tem é que o sapato está apertado. Eu me lembrei do programa dos Trapalhões. Tinha o Zacarias, e o Zacarias era careca, e usava uma peruca. E o programa começava às 6h30, e nós não tínhamos televisão em casa. E quando meu pai comprou televisão, virou assim uma moda. E a gente ficava tentando ver o início do programa. Eu lembro de uma piada que o Zacarias contou, ele era muito engraçado. Não se faz mais humor como antigamente. A coisa hoje é podre, né? É feia. Mas ele chega, a cena é mais ou menos essa, mas ele chega pisando, parecia que estava com o pé dobrado. Aí o Dedé pergunta: o que está acontecendo? Sapato apertado. Mas por que você está com o sapato apertado? Tipo assim, colocar um pé 40 num sapato 36. Aí tirou o sapato e falou assim, só para sentir esse alívio. Parece que o sapato está apertado, mas o alívio está chegando. O sapato está apertado nesse mundo, mas o alívio está chegando. Parece que o negócio não vai ter jeito. Você está andando com o sapato apertado, mas resta pouco tempo. O alívio está chegando. Você é forasteiro nesse mundo, você não é daqui. Pode adorar o nome de Jesus, pode chorar, pode sentir a presença de Deus. Sabe por quê? Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor. Ou ouvir-se-á o canto dos remidos do Senhor. O alívio está chegando. O sapato está apertado, parece que não vai dar, mas resta só mais um pouquinho. Continua na caminhada, porque o alívio está chegando. Quem pode adorar a Jesus, levante a sua mão comigo e adore o nome de Jesus, porque o alívio está chegando. Você é um forasteiro, um estranho nesse tempo. Versículo 12: peço-vos como a peregrinos e forasteiros. O 12: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. O nosso viver deve ser honesto. Em Mateus 5,16, olha esse texto: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Se as nossas ações forem boas e forem irrepreensíveis, até as pessoas inimigas, até os hostis, vão glorificar a Deus. Se as nossas ações forem corretas, até quem não gosta de nós vai ter que glorificar a Deus e dizer: olha, eu não gosto dela, mas ela age certo. Eu não gosto dele, mas ele é correto, ele é honesto. O contexto aqui, meus irmãos, é de cristãos dispersos no meio de gente incrédula. Era comum espalharem mentiras sobre os cristãos, assim como é comum tal comportamento hoje. Ações de bom testemunho e de boa vontade de nossa parte, ações de serviço, podem aproximar os perdidos do Senhor. Quando nós damos bom testemunho, a nossa luz está resplandecendo diante dos homens. Então, olha só, deixa a tocha acesa,
deixa o testemunho brilhar. Tem gente que vai te chamar de cafona, quadrado, atrasado, de bobo, mas é melhor ser bobo com Jesus, ser cafona e ir para o céu, do que ser moderno e ir para o inferno e perder a salvação. Você pode ser diferente e glorificar o nome do Senhor. Aleluia! Não podemos ignorar quando algumas pessoas não entendem o cristianismo. Devemos mostrar Cristo em nós. Esse é o meu desafio. O meu desafio é mostrar a presença de Cristo em mim. Eu preciso melhorar isso. Nós precisamos melhorar isso. Podemos pregar sem abrir a boca. Alguém está olhando o nosso comportamento. Alguém está olhando o nosso viver. E nós podemos mostrar Cristo através da nossa vida. Para quê? Para que no dia do Senhor, no dia da visitação, quando o Senhor vier para exercer o seu juízo, nós não sejamos reprovados. Esse é um chamado para nós. Os nossos olhos, abra bem os seus olhos, levante os seus olhos aos céus, contemple o Senhor que está vindo para buscar a sua igreja. E no versículo 13 ao 17, é o caminho para terminar, fala-se sobre a submissão às autoridades. Pedro está falando de submissão, e o que é o contexto? É respeito, cooperação e obediência. O Império Romano naquele tempo era governado por um homem sanguinário, um homem cruel. O imperador Nero estava governando Roma nesse tempo. Quem é Nero? Um homem ruim, um homem mau, que queimou cristãos, um homem que colocou fogo na cidade para tocar uma música e colocar a culpa nos crentes. Nero, segundo conta-se os livros, mandou matar a própria mãe. Esse homem era terrível, ele estava governando, mas Pedro está dizendo: sejam submissos às autoridades. E o que Pedro está dizendo com isso? Não era um tempo fácil, era um tempo de perseguição, tempo de martírio, tempo de crueldade e de mais coisas. Pedro não está dizendo para a gente se comprometer a nossa consciência. Pedro, quando diz que a gente deve obedecer à autoridade, é o mesmo Pedro que também diz em Atos 5:29, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Se vai comprometer a sua consciência, você desobedece, mas se não compromete a sua consciência, coopere para que haja paz na cidade, porque na paz da cidade nós também teremos paz. Então, como cidadãos, nós cooperamos com as autoridades. Todos devem se submeter até o limite que a sua consciência permitir. Se a sua consciência entrar em jogo, se a sua consciência cristã for confrontada, olhe para cá, obedeça a Deus. Se os seus princípios tiverem que ser negociados, obedeça a Deus. Se a sua fé for colocada em xeque, obedeça a Deus. Se uma lei entra em desacordo com a palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus. Mas na maioria das vezes, você vai poder viver uma vida correta, obedecendo às leis comuns, que vigem sobre todas as pessoas. Mas se alguma coisa confrontar com a sua consciência, ou com a palavra de Deus, obedeça a Deus. Deus está acima de qualquer coisa. E quando a gente faz isso, meus irmãos, a gente faz isso por causa do Senhor. Por que a gente é bom cidadão? Por causa do Senhor. Por que a gente honra as autoridades? Por causa do Senhor. Por que a gente cumpre com os nossos deveres? Olha para cá. Por causa do Senhor. Por que você deve ser uma luz no seu trabalho? Por causa do Senhor.
Por que você deve ser exemplar na sua casa? E eu, todos nós, devemos melhorar naquilo que ainda não conseguimos, por causa do Senhor. Por que você deve ser um bom pai? Por causa do Senhor. Por que você deve ser uma mãe melhor? Por causa do Senhor. Por que você precisa ser um crente melhor? Por causa do nome do Senhor. Por que você deve ser um funcionário correto, exemplar na sua empresa? Por causa do Senhor. Por que você deve pagar as suas contas? Por que você deve honrar as autoridades? Por causa do Senhor. Nós, quando fazemos isso, nós estamos dando bom testemunho diante das pessoas. E aí, como fazer? Como ser alguém que não se encaixa nesse mundo, mas ao mesmo tempo viver de forma correta nesse mundo? A sensação que a gente vai ter no final é que já não nos cabe aqui. Tem coisas terríveis acontecendo. Pastor, e se chegarem aqui e te obrigarem a fazer algo tal? Eu não vou citar, mas existem pastores sendo obrigados a fazer algumas coisas. Eu não farei. Mas e se chegar com a polícia, se o senhor for preso? Eis-me aqui. Não sou melhor do que o Senhor. E se isso custar alguma coisa? Eis-nos aqui. E se o mundo nos odiar e sofrermos o dano? Eis-nos aqui. Devemos estar prontos, porque tudo nos mostra que as coisas estão a piorar. Devemos estar prontos, porque se acontecer qualquer coisa, nós não podemos ter só o discurso, nós precisamos estar prontos, não só para viver para Cristo, mas também para morrer por causa dele, se for necessário. Eu já ouvi o irmão Mauro pregando, ele citou Policarpo de Esmirna. E um dia eu li uma biografia de Policarpo de Esmirna, e Policarpo foi discípulo de João. E ele foi um bispo que morreu muito velho. E eu vou obviamente contar o que eu me lembro. Policarpo foi instado pelo governo romano a renegar a sua fé, abrir mão da sua fé. E ele já velhinho, muito idoso, bispo de uma cidade, foi discípulo de João. É bem do início do cristianismo. E Policarpo já de idade, e os seus algozes estão dizendo: renegue a sua fé e viva. E ele diz assim: mas como eu vou negar a minha fé no meu Senhor? Eu vivi a minha vida toda por Ele, e Ele nunca me fez mal algum. Como eu vou negar o meu Senhor? Mas o Senhor vai ser queimado. Pegaram o velho, levaram, colocaram no poste, amarraram, colocaram a lenha e começaram a pôr fogo. E quando o fogo foi aumentando, o velho pastor olha para o céu e ele começa a juntar as suas forças e diz assim: aumente o fogo, aumente o fogo, porque eu já estou vendo o Senhor de braços abertos me esperando. Aumenta o fogo, aumenta o fogo, porque o Senhor já está me esperando. Eu não sei até que ponto nós iremos resistir, mas nós precisamos estar prontos. A sensação é que está passando muito rápido. A sensação é que não dá tempo de ser meio crente mais ou menos salvo. O rei Agripa, se não me falha a memória, chega, foi festa o Agripa, agora me faça confusão, ele diz assim: ó, você quase me convenceu, quase. Aí eu vejo ele falando com Paulo, dizendo: ó, um homem que foi quase salvo, quase convencido, mas não se deixou convencer. Pode não dar tempo, pode não dar tempo da gente mudar o que precisa ser mudado. Olha para cá, pode não dar tempo de você ser o crente que você pode ser agora. Pode não dar tempo de você trilhar o caminho que você precisa começar hoje.
Pode não dar tempo de você fazer a escolha certa amanhã. Você pode até sair do culto e fazer da sua vida a bagunça que você quiser fazer. Você é livre para fazer isso. E Deus não vai pôr um anzol no seu nariz e te arrastar a força para o céu. Você pode fazer o que você quiser na sua vida. Você não deve, mas você pode. Pode não dar tempo de consertar as coisas que precisam ser acertadas agora. Parece-me que o tempo está encurtando. E eu estou fazendo isso para pôr terror em você? Não. Quem está seguro em Cristo não precisa estar aterrorizado. Não temerás o espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. Levanta a mão para o céu. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Olha, abre bem os olhos, somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. O Senhor está dizendo que Ele está contigo. Como nós começamos o culto cantando, o Senhor está conosco. Resta pouco tempo, prepara a bagagem. Cuidado, solta a bagagem velha, deixa as malas para lá, deixa as coisas que prendem, o ódio, a amargura, dissensão, contenda, problema, olha, coisas que precisam resolver, pendência, tira tudo isso da bagagem. Deus está nos dando a oportunidade de deixar esses fardos hoje. Jesus está dizendo: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Oh glória, quem pode adorar a Jesus? Ele hoje está trocando o fardo pesado por um fardo leve. Ele está dizendo: resta pouco tempo, e você é forasteiro. Curva a sua cabeça. Breve, muito breve, nós iremos ver o Rei. Breve, muito breve, cessará todo o pranto. O sapato está apertado, parece que não cabe você mais aqui, mas o alívio está chegando. O Senhor está dizendo que Ele está às portas, e a sua palavra já nos adverte. Quer entender o que está acontecendo? Olhe para a palavra de Deus, entenda a palavra de Deus, e saiba que resta pouco tempo. Você é um peregrino, está de passagem. Você não vai ficar aqui. Se você estiver em Cristo. Houve uma série de Tim LaHaye que falou assim: os deixados para trás. Não seja um daqueles que vão ser deixados para trás. Seja um dos tais que estão esperando Jesus. Senhor, nós precisamos estar prontos. Eu não sei como está o coração do meu irmão, da minha irmã que está me ouvindo agora, mas parece-me, Senhor, que resta-nos pouco tempo. Parece, Senhor, que as coisas estão tão apertadas. A sensação que a gente tem, Deus, é que o ambiente já não comporta a sua igreja, e nós não podemos nos acomodar com ele. Nós não queremos ser daqueles que estão acomodados com o mundo, quase crentes, quase salvos, quase santos. Nós queremos ser totalmente crentes, totalmente salvos. Fecha seus olhos e orem. Totalmente santos. Nós repreendemos agora o poder do diabo e declaramos que as correntes que prendem sejam arrebentadas agora. Declaramos, Senhor, que nós queremos viver uma vida de liberdade em Cristo, e olhando para o Senhor, que somos forasteiros aqui. Então esse mundo, Senhor, ele não é para nós. Enquanto aqui estamos, nós teremos prantos, dores e aflições, mas cessará no céu o pranto. Nós vamos ouvir o canto dos remidos do Senhor. Senhor, nós não somos daqui, nós esperamos o dia em que nós estaremos contigo, o dia em que o Senhor aniquilará todas as coisas, Senhor, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Nos ajude, Senhor, e enquanto a gente está peregrinando, levante uma das suas mãos, segura nas nossas mãos.
Enquanto a gente está na caminhada, segura as nossas mãos, nos ajude para que nós sejamos firmes. Nós não queremos voltar atrás, nós não queremos deixar a cruz, não queremos, ó Deus, abandonar e trocar a nossa coroa, não queremos, ó Deus, perder o rumo, errar o passo, errar o caminho. Senhor, nós queremos acertar. Segura na mão do teu filho agora, da sua filha agora. Como forasteiros nós vamos caminhar, segurando na mão do Pai, como um filho que segura na mão do Pai. Nós queremos segurar as tuas mãos, em nome de Jesus, amém. O pranto vai cessar, os remidos vão entoar um hino de louvor. Resta pouco tempo, está apertado, mas vai cessar o pranto. O sapato está apertado, mas o alívio está chegando, está chegando, está chegando. Fica firme, aguenta firme. E enquanto o Senhor não vem, aguente as aflições, porque o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O pranto vai cessar e nós iremos para sempre estar com o Senhor. Os remidos aguardam o dia glorioso, e a gente diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quem pode glorificar e aplaudir ao Senhor, faça isso. Oh glória, aleluia.